Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e esse estudo é voltado para alunos do 9º ano do ensino fundamental, e o nosso tema é Revolução Técnico-Científica, ou também conhecida como informacional, que provém da ideia de informação. O século XXI é o século conhecido, que vai ficar conhecido como o século do conhecimento, que as nações que têm conhecimento passam a dominar as outras. Quando pensamos em tecnologia, lembramos de... Imagino que, dependendo da época, seja do seu pai, do seu tio, do seu avô, até mesmo sua, cada um vai ter uma percepção diferente do que é tecnologia. Depende do avanço que houve naquele período, da utilidade que ele teve para a sociedade. Então, com certeza, as ideias acerca de tecnologia mudam, mas sempre vão estar associados a alguma coisa que tenha uma utilidade prática para cada um de nós. E aí algumas ilustrações aí que nos ajudam a ilustrar talvez alguma das coisas que vem à sua mente. Antena parabólica, celular, fax. Veja que tem nomes que alguns nem conhecem, mas para a época de cada um teve a sua simbologia, a sua importância. A parte da robótica e muitas outras coisas que em algum momento da história representaram tecnologia para cada um grupo de pessoas ou para a humanidade. Revolução tecnológica. Modos de vida sofrem alterações em função do desenvolvimento de novas tecnologias. Vamos então ao contexto histórico? No pós-guerra, disputa entre Estados Unidos e União Soviética, aconteceu desenvolvimento tecnológico para atender os interesses de hegemonia e dominação política, econômica e militar. Mas aí a gente faz um destaque principalmente às tecnologias de ramo militar, que a partir delas a indústria passou os seus conhecimentos para a área civil, também nas telecomunicações e transporte. E um outro aspecto busca pelo desenvolvimento inerente ao capitalismo. Revolução tecnológica. Aí, nesse período, você vai ter a difusão das informações, que até então era um privilégio de poucos, que se quisesse aprender, teriam aqueles livros caros e que não era de acesso de todo mundo. Então a tecnologia permitiu então que isso se espalhasse de maneira, entre aspas, democrática, em sua maior parte. Ainda existem informações que são pagas no meio da difusão das informações, da comunicação a nível global. Percepção de que a distância entre os lugares diminuiu, que isso desde dos tempos das navegações já era uma tentativa de globalização, de encurtar as distâncias. Então isso se tornou mais ainda intenso com a questão da revolução tecnológica, que diminuiu os lugares. Então, se você quiser ter um conhecimento sobre outros povos no outro lado do planeta, você tem. Basta fazer uma busca e acessar que tipo de informação você quer acerca deles. Facilitação dos deslocamentos de pessoas na parte financeira e comércio. Essa parte financeira é bom dar destaque, porque ela é o que às vezes traz um risco maior para a humanidade, porque numa fração de segundos, uma aplicação financeira em um país, se ele demonstrar que não vale a pena estar fazendo aplicações ali, ele retira todo o dinheiro e leva para outro lugar, levando à bancarrota aquele país que até então dependia dos investimentos estrangeiros. Novos ramos da ciência. Aí tem um destaque para a robótica, ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs. A gente tem visto, principalmente nas ilustrações de livros, a questão da indústria automobilística, que usa boa parte da montagem dos seus carros usando os braços mecânicos, robóticos. Agora é bom lembrar que no setor também, a gente falou da Guerra Fria, que usava praticamente a indústria armamentista para fomentar uma corrida de armas. Vejam que ainda existe essa corrida pelo lado da indústria armamentista na parte robótica. Inclusive, há uma tendência de que os soldados sejam substituídos por robôs em alguns setores que são muito perigosos. Isso é uma proposta que já vem se desenvolvendo tanto nos Estados Unidos como na Rússia, na China e em alguns países da Europa. É bom estar atento nisso, porque aquilo que se evolui lá no setor militar, ele vem para o setor civil. Nós usamos da ciência,
biotecnologia é uma área da ciência voltado à utilização de sistemas e organismos vivos na criação de melhorias técnicas e produtos. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, de produtos transgênicos, e aí o milho teve uma grande discussão no Brasil, o milho que é trabalhado geneticamente nos laboratórios, então por muito tempo o Brasil ficou numa discussão que isso não era bom. E houve até boicote por muitas pessoas que condenavam quem praticava isso. Hoje, boa parte dos produtos que a gente vê na prateleira usa produtos transgênicos que vêm do campo. Novos ramos da ciência, aí está no centro a biotecnologia, e a partir dessa palavra biotecnologia nós temos aí um arranjo de várias situações que estão associadas a essa palavra, como clonagem. Quem não se lembra da ovelha Dolly, que a partir de uma célula foi reproduzido um outro animal? Claro que durou muitos anos, muitas tentativas falhas, mas até que conseguiram fazer a clonagem de uma ovelha. Análise do DNA, transformações genéticas, você pegar e transformar geneticamente uma folha não resistente a pragas e transformá-la numa planta que é resistente a pragas. Tudo isso faz parte da biotecnologia. Uso de micro-organismos na agricultura, controle biológico, produção de vacinas, melhoramento genético, principalmente no ramo animal. Houve um tempo que já fizeram inclusive a modificação dos genes do porco com o gene humano. Então tudo isso são algumas pesquisas que fazem para que a carne tenha uma melhor textura, para que a carne possa render muito mais, às vezes ter mais gordura ou menos gordura. Tudo isso é ciência, faz parte da biotecnologia. Produção de fármacos, fermentações industriais, etc. Monitoramento das nossas batidas cardíacas, do tipo de doença que esteja no nosso organismo, em que momento deve atacar aquele tipo de enfermidade, o tempo certo de poder injetar o tipo de remédio correto. Então, isso tudo vai estar circulando no nosso organismo. Não estou falando para todo mundo, estou falando para quem precisar de aplicações deste tipo. Muito bem, vamos seguindo em frente. Revolução tecnológica, científica e informacional. Vamos ver um pouco o histórico disso. A terceira revolução industrial teve início na segunda metade do século XX, por volta dos anos de 1970. Ela alavancou o capitalismo moderno e a globalização. A revolução tecnológica, científica e informacional, características dela, intensificou a expansão das redes, transporte, especialmente aéreo, formação de redes digitais, avanço das redes de comunicação. As informações, as relações comerciais e financeiras podem acontecer sem a presença física. Lembrando que quantos de nós era preciso ir para uma fila enorme para pagar uma conta de banco? Às vezes só uma conta, você perdia um meio-dia todo. Hoje você faz pelo seu próprio smartphone. Isso é essa evolução das redes digitais, a evolução das redes de comunicação que está ao nosso alcance. As redes geográficas é um conjunto de locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si. Essas conexões podem ser materiais, digitais e culturais, além de envolver o fluxo de informações, mercadorias, conhecimentos, valores culturais e morais, entre outros. Com base nessas informações acerca de tecnologia, avanço tecnológico, o sistema informacional, técnico-informacional, vamos agora ver se a gente consegue responder essa questão que tenho para vocês. Primeira questão então, preste bem atenção. A revolução tecnológica contribui para diversas atividades da sociedade, exceto, ou em outras palavras, menos, ou aquela que não está correta. Veja, letra A, difusão de informações. Letra B, aumento das distâncias entre lugares. Letra C, facilitação dos deslocamentos. Letra D, desenvolvimento das telecomunicações e transportes. Então, a revolução tecnológica contribui para diversas atividades da sociedade, menos, exceto. Vamos lá? Fez sua escolha, conseguiu identificar qual é a questão correta? Vamos lá então? A resposta certa é letra B, muito bem! Aumento das distâncias entre lugares, porque é o contrário.
é diminuição das distâncias entre lugares, conforme foi comentado na nossa aula. Vamos para a segunda questão, presta bem atenção, que eu quero que você acerte as duas, tá bom? Um dia desse eu estava conferindo a internet e vi alunos que estavam animados, que tinham acertado as duas. Eu quero ver assim, que você se empolgue de assistir e ter condições de responder de maneira satisfatória. Vamos lá então para a leitura? Que exemplos podem ser dados do emprego da biotecnologia? Lembra daquela ilustração que eu mostrei várias ramificações de setas? Então, letra A, produção de vacinas e melhoramento genético. Letra B, atraso nos processos produtivos. Letra C, descontrole das pragas na agricultura. Letra D, restrição das pesquisas científicas. Parece aí que tem emaranhado de pegadinhas, por isso ela está bem fácil, você vai encontrar muito rapidinho. Fez a sua escolha então? A resposta correta é letra A, produção de vacinas e melhoramento genético. Então, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a sua participação até aqui. Se você quiser acessar esse conteúdo ou de outros componentes curriculares, basta você acessar a plataforma Eduque. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima aula.